Fala aí, galerinha! Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou o professor Wanderson e o assunto de hoje é radioatividade. Então, vamos falar sobre ela. Denomina-se radioatividade atividades que certos átomos têm de emitir partículas e radiações eletromagnéticas de seus núcleos instáveis para, assim, adquirir estabilidade. Então, a gente fala que a emissão de partículas de radiações do núcleo faz com que o átomo estável, radioativo, de determinado elemento químico se transforme em um átomo de outro elemento químico. Então, esse é o fenômeno de radioatividade, né? É a reação onde um átomo emite partículas e acaba se transformando em um outro elemento químico. Atualmente são conhecidos mais de 40 isótopos naturais radioativos, que têm um número atômico acima de 82. Entre os elementos entre os isótopos radioativos artificiais, são conhecidos mais de 800 tipos. Tá ok? Mas vamos conhecer um pouquinho de como a radioatividade foi descoberta. Em 1895, Wilhelm Conrad Röntgen realizou pesquisas com um tubo de Crookes, aquele mesmo experimento onde o Thomson conseguiu descobrir o elétron. Röntgen observou que existia uma outra radiação que saía do tubo e atravessava barreiras, atingindo uma placa fluorescente de bário. Como ele não conhecia essa radiação, ele chamou de raios X. X, algo que eu não conheço. Em um dos experimentos, realizado por ele, fez que a radiação atravessasse a mão de sua esposa. E do outro lado, colocou uma chapa fotográfica. Após revelar a chapa, ele pôde observar, como a gente vê aqui na foto, o contorno dos ossos da mão, inclusive o anel que ela estava utilizando. Esta foi a primeira radiografia que foi feita. E com essa descoberta dos raios-x, Röntgen foi premiado com o Nobel de Física, o primeiro Nobel de Física, em 1901. Posteriormente, em 1896, um ano depois, o cientista francês Henri Becquerel descobriu que o elemento químico urânio emitia radiações semelhantes aos raios-x. Na verdade, ele estava estudando minérios que continham urânio. E, após essa descoberta, ele fez com que sua aluna, Maria Sklodowska-Curie, mais conhecida como Marie Curie, e seu marido, o marido dela, Pierre Curie, estudassem esses minerais que tinham urânio. Com isso, eles descobriram que existia uma diferente radiação natural, a qual eles deram o nome de radioatividade. Com isso, os três receberam o Prêmio Nobel de Física em 1903, sendo Marie Curie a primeira mulher a receber o Nobel. Continuando os estudos sobre radioatividade, Marie Curie descobriu dois novos elementos mais radioativos que o urânio. O primeiro era 60 vezes mais radioativo e foi chamado de polônia, em homenagem à terra natal de Marie Curie, Polônia. Já o segundo era 400 vezes mais radioativo, ele era muito mais radioativo. Por isso, ela batizou ele de rádio, em homenagem à radioatividade. Com a descoberta desses dois elementos, Marie Curie recebe o Nobel de Química em 1911, sendo a única pessoa no mundo, na história, a receber dois prêmios Nobel em categorias diferentes. O que fez que Marie Curie entrasse com tudo no nome, no hall dos grandes cientistas do mundo. Continuando, Ernest Rutherford, aquele mesmo que descobriu que o átomo havia um núcleo, né? No átomo havia um núcleo, verificou com auxílio de placas elétricas, né, que existia uma subdivisão das radiações. Então, as radiações elas eram divididas e chamou em alfa e beta. Em 1900, Paul Villard, na França, descobriu mais uma forma de radioatividade, que não tinha carga elétrica e foi chamada de radiação gama. Então, o que acontece? Uma fonte radioativa, ao emitir radiação, e você passar ela por um campo elétrico, uma radiação é atraída pelo campo positivo, outra radiação é atraída pelo campo negativo e uma radiação não sofre nenhum desvio. Então, a radiação
positiva, que é atraída pelo campo elétrico negativo, eu chamo de radiação alfa. A radiação negativa, que é atraída pelo núcleo positivo, eu chamo de radiações beta. E as que não sofrem nenhum desvio são as radiações gama. Vamos entender um pouco melhor como é formada essas radiações, de que elas são feitas. Então vamos lá. A gente chama de emissões nucleares, porque é o núcleo atômico que emite essas radiações. Então, eu tenho as emissões alfa, que consiste na emissão de uma partícula do núcleo constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Por isso que ela é representada dessa forma. 2 em relação ao número de prótons, número atômico, e 4 a soma dos prótons e nêutrons, o número de massa. E essa radiação tem uma velocidade próxima a 5% da velocidade da luz. Comparando com as outras, ela é bem mais lenta. As emissões beta, representada por beta 1- aqui embaixo, são elétrons emitidos pelo núcleo de um átomo estável. Aí você pergunta, elétrons emitidos pelo núcleo? Mas os elétrons não estão na eletrosfera? Sim. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte. Quando eu tenho um nêutron e ele se decompõe, ele vai se decompor formando um próton mais um elétron, ou a partícula beta. E, além disso, ele emite uma onda eletromagnética chamada de antineutrino. Então, essa partícula beta, esse elétron, ele é emitido a partir da decomposição de um nêutron. E essa partícula pode atingir 95% da velocidade da luz, próxima a 280 mil quilômetros por segundo. Por último, as emissões gamas, que ao contrário da radiação beta e alfa, não são constituídas por partículas. Tá? A radiação gama é formada por ondas eletromagnéticas, emitidas por núcleos instáveis, logo não possuem carga elétrica e nem massa. Por esse detalhezinho, elas conseguem atingir a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. As emissões alfa, beta e gama, elas vão ser chamadas de radiações ionizantes, porque elas têm energia suficiente para ionizar, né? Ou seja, arrancar elétrons e transformar em íons ou radicais livres, os átomos e moléculas com as quais interagem. Nosso corpo é formado por moléculas, então a radiação ela pode interagir com as moléculas do nosso corpo. Isso é muito importante, porque a gente sabe que um dos efeitos da radiação é possível formação de um tumor no nosso corpo. Por exemplo, né, não sabia-se na época, mas Marie Curie, ela, por causa da exposição, morreu de câncer. Tá? Então, o que acontece? Essa interação vai ser diferente para cada partícula, de acordo com a velocidade e a potência das radiações. Para a gente entender isso, a gente fala do poder de penetração. Uma partícula alfa, ela é facilmente bloqueada por uma folha de papel. Já as partículas beta, elas atravessam a folha de papel, mas elas são bloqueadas pelo nosso corpo. Os raios-x, né, descobertos por Röntgen, eles atravessam tanto a folha de papel quanto o corpo humano, mas são bloqueados por uma placa de aço. Lembrando que os raios-x, ao atravessarem o nosso corpo, eles vão, né, interagir com a chapa fotográfica. Mas, na região onde temos cálcio, ou seja, nos ossos, essa radiação não ultrapassa. Por isso que a gente consegue fazer a imagem dos nossos ossos. Já os raios gamas, eles vão atravessar tanto uma folha de papel quanto o nosso corpo, também uma placa de aço. Só vão conseguir ser bloqueados por uma extensa camada de concreto ou então por uma placa de chumbo. Tá? Agora, as partículas neutras têm os nêutrons têm, né, a mesma interação próxima dos raios gama. Então, né, para a gente entender quais são os riscos da radiação, né? A radiação ela ultrapassa o nosso corpo. Quando ela faz isso, ela vai interagir com os átomos e moléculas, modificando elas. Essa modificação pode vir a tornar, né, a se transformar num tumor. Né? Então, esse é o grande risco aí da radiação. Quando a gente fala que a pessoa tem que tomar cuidado ao
tomar sol, porque o sol também emite esses raios, como a gente pode ver em outro momento. As radiações, elas vão responder a duas leis, que são chamadas leis de Soddy. Essas leis vão se basear em 4 critérios, 4 fatos. Primeiro fato é, quando um átomo de determinado elemento químico emite uma partícula alfa, 4,2 aqui, ou uma partícula beta, 0-1, ele se transforma em um átomo de outro elemento químico. Portanto, a radioatividade transforma um elemento em outro, que a gente chama de transmutação. Na radioatividade natural, a radiação gama nunca é emitida sozinha, mas sempre acompanhada da emissão de partículas alfa e beta. A intensidade da emissão radioativa é proporcional à quantidade de elemento radioativo presente na amostra, ou seja, quanto mais elemento radioativo, mais emissão radioativa. Por último, a fração de elemento radioativo que decai se transforma em outro elemento químico em determinado intervalo de tempo é constante. Então, a partir desses 4 critérios, 4 fatos, Soddy fez as suas leis. A primeira lei de Soddy, ela fala em relação à emissão de partícula alfa. Como ela é dotada de 2 prótons e 2 nêutrons, o que vai acontecer é o seguinte: o número atômico do átomo resultante é 2 unidades menor e o número de massa 4 unidades menor. Ou seja, um átomo X de massa A e número atômico Z, ao emitir uma partícula alfa de massa 4 e número atômico 2, ela vai ter a diminuição de 4 unidades da massa e 2 unidades do número atômico, e vai se transformar em outro elemento. Então, olha aqui, ó, eu tenho um átomo X que perde uma partícula alfa, então a gente lembra que vai ser menos, então vai ter menos 4 menos 2, e vai se formar uma outra partícula. O número atômico resultante que eu tenho aqui vai determinar qual é o elemento químico que vai ser formado. Então, vamos olhar para o exemplo do decaimento do urânio 238, por partícula alfa. Então, o urânio 238, de número atômico 92, ao emitir uma partícula alfa, o que vai acontecer? Eu vou fazer 238 menos 4, 234. 92 menos 2, 90. Então, eu vou formar uma partícula, um átomo, que tem número de massa 234 e número atômico 90. Número atômico 90 faz referência ao elemento químico tório, TH. Agora, se eu tenho uma partícula beta sendo emitida, a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Só que a partícula beta, como a gente viu, ela vai gerar um próton e um elétron que vai sair. Então, nesse caso, o que vai acontecer? O número atômico do átomo vai aumentar em 1 unidade, porque ele tem um próton a mais do que o átomo anterior. Mas a massa permanece constante. Vamos lembrar que a massa é o somatório de prótons mais os nêutrons. Se eu perco um nêutron e ganho um próton, essa massa não se altera. Então, se eu tenho um elemento Q de massa A e número atômico Z, ao perder a partícula beta, ao emitir essa partícula, ele vai fazer o seguinte cálculo. A mais 0, ou melhor, A menos 0 vai dar A. Então, a massa permanece a mesma. Porém, o número atômico Z menos 1, já que aqui tem o menos 1, então lembra sempre, é menos, então eu boto menos 1, porque menos com menos vira mais. Vai gerar um número atômico com uma unidade maior. Esse número atômico vai fazer referência a um outro elemento R. Vamos olhar o exemplo do Césio-137. Então, o Césio-137, ao emitir uma partícula beta, ele vai ter a seguinte conta. 137 menos 0 vai dar 137. 55 menos 1, ou seja, 55 mais 1, vai dar 56, que é um novo número atômico. Esse número atômico faz referência ao elemento bário. Então, esse é o elemento, esse é o átomo formado na emissão da partícula beta. Viu como é simples? A partícula alfa, você diminui 4 da massa e 2 do número atômico.
A partícula beta você não mexe na massa e aumenta 1 do número atômico. Lembrando que, usando a tabela periódica, você consegue determinar lá, verificar qual é o número atômico de qual elemento químico. Beleza? Agora, um outro fator importante é o tempo de meia-vida. O que seria isso? Cada elemento radioativo natural obtido artificialmente se desintegra com uma velocidade característica. Então, cada elemento vai ter a sua própria velocidade de decaimento. Essa velocidade vai ser medida em tempos de meia-vida, né? Então, essa é a unidade do tempo utilizado para emissões radioativas. Então, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo seja reduzida à metade da atividade inicial. Vamos olhar aqui um exemplo. Se eu tenho aqui uma amostra contendo um número de átomos radioativos inicial, o que vai acontecer? Após o período de meia-vida, essa quantidade de átomos vai ser a metade. Então, ela vai dividir por 2. Então, eu tenho aqui N0 dividido por 2. Após um novo período, o segundo período aqui, eu vou ter essa massa anterior dividida por 2. Então, eu vou ter dividido por 2 aqui e novamente por 2 aqui. Então, no total, eu vou estar dividindo por 4. A quantidade de átomos vai ser 1/4 da inicial. E assim sucessivamente. Eu vou dividir novamente por 2. Então, eu vou ter 1/8, até que eu vou ter um valor de acordo com o número 2ax. Então, você percebe que o número de átomos radioativos ele vai ser diretamente ligado ao número de períodos de meia-vida. Dessa forma aqui, N0 dividido por 2 elevado a x. Sendo x o quê? Quantos períodos de meia-vida passou. Vamos ver isso melhor e vamos trabalhar com uma grandeza que a gente tem mais habilidade, que é a massa. Então, vamos lá. Como o número de átomos N é diretamente proporcional à massa de átomos na amostra, podemos transformar aquela fórmula em massa final igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é o tempo, né, o número de tempos de meia-vida que passou, os períodos. Vamos ver um exemplo aqui. Considere que a amostra contendo 200 gramas do radioisótopo do Césio-137, que tem como meia-vida 30 anos, ou seja, o tempo para perder metade da atividade é de 30 anos, tenha sido esquecido em um frasco no ano de 1930. Aí eu pergunto, qual será a massa de Césio-137 atualmente, ou seja, em 2020? Primeira coisa que a gente tem que entender é quantos períodos de meia-vida se passaram. Para isso, eu vou calcular o tempo total e dividir pelo tempo da meia-vida. Então, vamos lá. X é o número de meia-vidas. Se eu estou em 2020 e a amostra em 1930 foi abandonada, significa que, nesse período, passou-se 90 anos. Se o tempo de meia-vida é 30 anos, então eu vou ter 90 dividido por 30, 3 períodos de meia-vida. Ou seja, a amostra perdeu a massa, metade da massa, 3 vezes. Então, vamos lá. Massa final é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Então, massa final vai ser igual a 200 gramas dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 200 dividido por 8, a massa final é 25 gramas. Ou seja, de 1930 até 2020, a massa passou de 200 gramas para 25. Mas essa massa deixou de existir? Não. O átomo se transformou em outro, como a gente viu, se transforma em bário. Então, nesse caso, eu tenho a massa de bário aumentando. Tá? Se o bário for um elemento radioativo, ele vai emitir outra radiação e assim por diante. Se ele for um elemento estável, ele vai ficar ali estabilizado. Vamos entender melhor fazendo aqui um esqueminha. Se eu tinha, em 1930, 200 gramas de césio, ao passar 30 anos, ou seja, um tempo de meia-vida, em 1960, a massa do césio passou a ser de 100 gramas. Passando-se mais 30 anos, ou seja, mais um período de meia-vida,
em 1960, eu vou ter metade da massa anterior, que passa a ser, então, 50 gramas. Passando mais um tempo de meia-vida, mais 30 anos. Agora, em 2020, a massa é a metade da massa anterior, 25 gramas. Também simples, gente. A cada período de meia-vida, eu vou ter metade da massa que eu tinha antes. Simples assim. Daqui a mais 30 anos, eu vou ter metade de 25 gramas, ou seja, 12,5 gramas de Césio 137. O tempo de meia-vida ele vai ter uma aplicação muito importante na datação de fósseis pela técnica do carbono 14. Então, como vai funcionar é o seguinte: qualquer fóssil, animal, vegetal ou mesmo objeto que seja um subproduto de um ser vivo, sei lá, algodão, né, pedaço de madeira, pode ter a sua idade determinada por esse método. O que é o carbono 14? O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono formado naturalmente no ar atmosférico, quando nêutrons dos raios cósmicos colidem com núcleos de nitrogênio, como a gente pode ver aqui. Então, eu tenho um átomo de nitrogênio, o nitrogênio é o elemento mais abundante no nosso ar atmosférico, que ao se chocar com um nêutron, vai formar um átomo de carbono 14 e um próton. Essa aqui é uma reação de transmutação natural. O carbono 14 reage então, com o oxigênio do ar, formando gás carbônico. Só que não é um gás carbônico comum, é um gás carbônico radioativo, que está na natureza em quantidade ali equilibrada. Então, esse gás carbônico radioativo que é formado, ele vai ser absorvido pelos vegetais na fotossíntese. A fotossíntese absorve gás carbônico, tanto o gás carbônico não radioativo, quanto o gás carbônico radioativo. E pelos animais, por meio da alimentação. A gente se alimenta dos vegetais ou de animais que comem vegetais. Quando o organismo morre, o que vai acontecer? Ele deixa de repor esse carbono 14 e a quantidade começa a diminuir. Como o período de meia-vida do carbono 14 é longo, próximo de 5.730 anos, você consegue saber a idade pela massa. Como a gente falou, o valor durante a vida é sempre constante, porque você está sempre se alimentando. Mas a partir do momento que você morre, esse carbono 14 não é reposto. Então você sabe a massa que eu tenho antes da morte e você vai saber a massa daquele fóssil. Então, com a massa daquele fóssil, você consegue calcular quanto tempo tem. Então, vamos supor que eu tenha 100 gramas no organismo e eu encontro o fóssil com 25 gramas, eu sei que passaram 2 tempos de meia-vida. Então, eu vou pegar e vou multiplicar pelo número de anos que eu tenho no meia-vida, 5.730, que vai dar próximo de 11.460 anos. Beleza? Então, essa é uma técnica muito utilizada na arqueologia. A gente vê lá nos filmes os caras falando da idade dos fósseis, eles usam essa técnica do carbono 14. A gente tem, agora a gente vai falar sobre as séries radioativas. Como eu falei para vocês, um elemento radioativo se transforma em outro. Esse elemento pode ser radioativo que vai se transformar em outro, em outro, em outro, até que se torne um elemento estável, ou seja, não radioativo. Na natureza, existem 3 elementos que fazem uma série de decaimentos radioativos. São o tório 232, o urânio 238 e o urânio 235. Dizemos, então, que essa é uma série ou família radioativa natural, como vocês podem observar aqui. Tá? Então, por exemplo, na série do urânio 238, ele emite uma partícula alfa, ele tem um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos, então ele tem um tempo de meia-vida muito longo, e se transforma em tório 234. Esse vai emitir uma partícula beta e vai se transformar em proclatítio, que emite uma partícula beta e se transforma em urânio 234. Assim por diante, emitindo partículas alfa ou beta, até se chegar ao chumbo 206. No caso, as 3 séries radiativas naturais
terminam no chumbo 200, né, e 6 no chumbo estável. Então, o que vai acontecer? Como a gente viu, cada um desses elementos decai por emissão de partícula alfa, dando origem ao segundo elemento, que também irá decair por emissão de partícula alfa ou beta, produzindo um terceiro elemento, e assim sucessivamente, até que o último elemento produzido em cada série seja um isótopo estável do chumbo. Então, essas são as séries radioativas naturais. Existem também as séries radioativas artificiais, mas essas são bem grandes, porque a gente tem vários elementos artificiais que são radioativos. Beleza? Falando em radioatividade artificial, nós vamos entender como ela funciona agora, tá? O que acontece? Os cientistas descobriram que ao bombardear átomos com partículas aceleradas, seja elas nêutrons, prótons ou partículas alfa, conseguiam transformar átomos de certo elemento em átomos de outros elementos. Essas reações são chamadas de transmutação artificial. A primeira transmutação artificial foi realizada em 1919 por Ernest Rutherford, mesmo do núcleo, o mesmo das partículas alfa e beta, onde ele bombardeou gás nitrogênio com partículas alfa e produziu oxigênio com a liberação de um próton. Nesse caso, Ernest Rutherford transformou o nitrogênio em oxigênio, um elemento, o quê? Um elemento estável. Agora, o primeiro elemento, né, o primeiro isótopo radioativo artificial foi produzido pelo casal de pesquisadores francês Jean-Frédéric Joliot Curie e Irène Joliot Curie, filha de Marie Curie. Produziu, então, o fósforo 30, primeiro elemento radioativo artificial. Nesse caso, eles também bombardearam, né, partículas alfa sobre uma placa agora de alumínio e transformou esse alumínio em fósforo, liberando um átomo de um nêutron. Com a criação do grande colisador de hadrons, que a gente pode ver aqui na imagem, essas transmutações ficaram mais complexas. E com isso, conseguimos descobrir cada vez mais elementos artificiais. Percebe-se que, né, note que as reações de transmutação artificial, assim como toda reação nuclear, a conservação de massa e a conservação da carga de um membro para o outro na reação. Ou seja, a soma das massas, dos valores que estão aqui de um lado, são iguais ao outro lado da reação. Então, nesse caso, vamos lá. 14 mais 4, 17 mais 1. 14 mais 4, 18. 17 mais 1, 18. 7 mais 2, 9. 8 mais 1, 9. Então, vamos perceber que toda vez que eu tiver uma transmutação artificial ou natural, a massa e o número de carga vai permanecer igual antes e depois. Uma outra forma de reação nuclear é a chamada fissão nuclear, que é nada mais nada menos que partir um núcleo atômico pesado e instável. Essa fissão vai ser provocada por um bombardeamento de nêutrons com velocidade moderada e vai originar dois núcleos atômicos médios. Então, eu vou pegar um elemento muito pesado, por exemplo, o urânio 235, e vou bombardear um nêutron em cima dele. Quando isso acontece, ele vai se quebrar em dois elementos. Pode ser, por exemplo, aqui o bário 139 e o criptônio 95. E, além disso, vai ter uma liberação de nêutrons e uma grande quantidade de energia. Ele fala aqui uma quantidade colossal de energia. Essa velocidade dos nêutrons que são emitidos, ela pode ser controlada. E a partir disso, você consegue fazer com que ele choque em outro átomo de urânio e gere uma nova fissão nuclear. Conforme você vai fazendo esse controle, você gera uma reação em cadeia, como a gente pode ver aqui. Então, ó, aqui eu tenho o primeiro choque de um nêutron num átomo de urânio, que se quebra formando aqui, nesse caso, um átomo de estrôncio e um átomo de xenônio, e formam
3 nêutrons. Esses nêutrons vão ser chocados a outros átomos de urânio que vão produzir outros átomos, né, médios e mais partículas nêutrons, que vão se chocar cada vez mais. Essa, né, fissão, né, a quantidade de nêutrons a cada fissão e a energia liberada aumentam em progressão geométrica. Então, elas vão aumentando. Quanto mais fissões eu tenho, maior a energia vai ser liberada. Com isso, né, com esse princípio da fissão nuclear, o homem consegue usar em usinas nucleares para produzir uma grande quantidade de energia e também o homem utilizou para a criação da bomba atômica, né? A bomba atômica, ela produz uma grande quantidade de energia, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Por último, a gente tem a fusão nuclear, que é diferente da fissão. Enquanto a fissão eu quebro o átomo, na fusão nuclear eu vou juntar dois átomos. Então, a fusão é a união de dois átomos ou núcleos mais leves, formando um núcleo mais pesado. E assim como a fissão nuclear, essa junção vai liberar uma grande quantidade de energia. Para acontecer, eu preciso que essa fusão também tenha uma grande quantidade de energia. Por isso, a gente só vai ver a fusão nuclear acontecendo basicamente nas estrelas. Então, a energia liberada por estrelas como o Sol é resultado de uma série de reações de fusão que devem ocorrer. Então, aqui eu tenho um exemplo. Por exemplo, né, o átomo de hidrogênio 1 se funde formando um átomo de hidrogênio 2 e liberando um pósitron, uma partícula beta mais um antielétron. Essa partícula criada 2, ela vai se fundir a um outro hidrogênio 1 para formar um hélio de massa 3. Esse hélio de massa 3 vai se fundir a um outro átomo de hidrogênio 1 para formar um átomo de hélio 4. Essa combinação de fusões nucleares vai gerar uma grande quantidade de energia. Essa energia que a gente vai receber. Então, aqui, ó, o Sol, vamos pensar o seguinte, ele é uma grande nuvem de átomos de hidrogênio que, de acordo com a quantidade de energia que tem, se fundem formando hélio. E transformando esse hélio, ela libera uma grande quantidade de energia. Beleza, gente? Então, a gente viu aqui tudo que a gente precisa saber sobre a radioatividade e as reações que envolvem ela. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tá bom? Fui!